Olá, amigos da TV Progresso. É com muita alegria que a gente quer comunicar que dentro do nosso programa Muita História para Contar, nós vamos ter alguns takes, algumas imagens, algumas falas de personagens históricos aqui do nosso município. Vai ser uma série de entrevistas onde essas pessoas vão contar um pouco da sua trajetória, a sua ligação com o nosso município de Capela de Santana e o seu olhar para o futuro, o que esperam do futuro aqui do nosso chão. Com muita alegria a gente quer convidar vocês a participar desse projeto, a apoiar essa nossa causa e a divulgar essa nossa ideia. Afinal de contas, nós capelenses temos muita história para contar. Então, professor, eu não sou jornalista, sou historiador, né? Mas que também tem uma certa veia assim. Então, é uma conversa muito informal para a gente deixar um legado, né, para as pessoas que vêm, né? Eu vi ali no hall de entrada da escola obras muito bonitas, até as meninas comentaram, né? Acredito que foi na aula de artes que fizeram, de visões que os alunos têm da cidade, da escola. Uma obra mostra um museu que nós temos, mas não da forma estruturada como a gente queria. Outro mostra uma indústria que nós temos também, mas falta emprego para o nosso povo. E outro mostrando assim uma relação de amor entre pessoas do mesmo sexo, né? Que é importante também a gente ter essa valorização de todas as pessoas e o respeito. A sociedade deve primar pelo respeito. E esse projeto que a gente tem visando então justamente mostrar para o jovem capelense que aqui nós temos tesouros, né? Temos uma história muito bonita, uma história que inicia, a gente não sabe exatamente quando, né? Mas há indícios, há achados arqueológicos na divisa de Capela com São Sebastião do Caí que remontam ao século XII da nossa era, né? Esses achados estão lá no Museu Arqueológico de Taquara, que foi reaberto há pouco tempo, que são o sítio do Virador. Acho que o prof já deve ter ouvido falar, né? O sítio arqueológico do Virador, sítio arqueológico do Virador 1 e 2. Então foram encontrados restos mortais bem conservados aí de famílias, né? E a partir da análise desses vestígios, a gente conseguiu, né, verificar a alimentação, como esse povo vivia, né? Restos de fogueiras, ou seja, então, pelo menos há 1000 anos o ser humano circula por aqui. Depois a gente tem indícios escritos, né, dos primeiros tropeiros, dos primeiros padres que passaram por aqui, de duas tribos principais, né, os Tapes e os Guaicanãs, né, que eram povos seminômades. Eles se moravam em cavernas, como é o caso desse que tem no Virador, em pequenas casas que eles facilmente desmanchavam. Afinal de contas, eles seguiam a sua rotina. E a gente tem a presença então dos açorianos, né, com o Jerônimo de Ornelas, que é o sesmeiro de Santa Ana, né. Embora seja um pouco controverso a presença do Jerônimo de Ornelas, nós temos registro histórico da passagem dele por aqui. E a história como ciência é algo muito sério. A gente não pode, numa aula de história, quem sou eu para dizer isso para o professor, né? Ou numa aula qualquer, eu acho que teve tal coisa. Não, teve. Nós precisamos ter documentação disso. A partir dos açorianos vêm também os povos da África, né? Porque nós vivíamos um período de escravidão, que é um período nefasto da nossa história, né? O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, né? Que é uma mácula muito grande para nós. Isso reflete no racismo estrutural que a gente presencia até hoje, né? Depois, finalmente, vem em menor escala, né, os alemães e os italianos. E tudo isso formou a nossa cidade. Diante disso, nós temos as 3 obras do professor Laerte, que são obras que todo capelense, toda família deve ter na sua estante. E, além disso, a gente gostaria de fazer um material audiovisual para ficar para as outras gerações, conversando com pessoas que são importantes para a nossa comunidade, como é o caso do professor Laércio Lancelotti, né? Nós sabemos da tua luta, né? Eu tive a honra, talvez o prof não lembre, mas fui teu aluno durante um ano no antigo Almeida Ramos, né? Ali nós também estamos na Avenida Coronel Aristides Lucas, mas na sede antiga dele, lá no ano agora que a gente conta a idade, né?
no longínquo ano de 1996. Né? O professor trabalhava lá, depois o prof pode contar um pouquinho como é que foi essa trajetória. Foste embora de Capela, presumo, trabalhar em outro lugar e depois retorna. Então, professor, ouvir um pouquinho do Laércio. Quem é esse Laércio? Como é que foi a infância? Foi aqui em Capela, né? Como é que descobriu esta vocação? Eu não digo que é uma profissão, porque, em modéstia à parte, agora puxando a brasa para o nosso assado, tem que ser vocacionado para estar numa sala de aula. Porque tu não é só o professor. Tu é o pai, tu é a mãe, tu é o psicólogo, tu é o orientador vocacional, muitas vezes. Como é que o Laércio, o pequeno Laércio, se descobriu professor? Então, eu vi um pouquinho dessa tua trajetória aí no magistério. Como é que se deu isso? Eu não sou, na verdade, natural de Capela de Santana, né? Nasci em Passo Fundo. E eu sou filho de um homem que cuidava de fazendas. Era capataz de fazendas, de uma família chamada, sobrenome Uguini, de Passo Fundo, que era dono da rede de lojas Uguini. Tinha no estado inteiro e até em outros estados. Nós chegamos a morar até em Mato Grosso, meu pai cuidando de fazendas. E foi transferido para a Capela de Santana para cuidar da Fazenda Gaúcha. Eu tinha 4 anos de idade. E daí, quando chegou do meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, e eu, na idade escolar, daí o meu pai, ele pagava um casal aqui em Capela de Santana para que nos acolhesse durante a semana, no período de aula. Então ele nos trazia no domingo, no final do dia, e vinha nos buscar na sexta de tarde. Dá 12 quilômetros mais ou menos daqui onde nós morávamos. E então esse casal é um senhor que cuidava a praça antigamente, o seu Manuelzinho, pai do Anauro, o seu Anauro aqui, a dona Romita, era o nome do casal, morava só os dois velhinhos, nós éramos a companhia deles, eu e meu irmão. E ali eu vivi 2 anos, na minha primeira e segunda série com eles. Quando chegou na hora das minhas irmãs, que são mais jovens, estudarem, o pai resolveu comprar em Capela de Santana um terreno, construir uma casa, e a mãe veio morar aqui com os 4 filhos. Eu, meu irmão e as 2 irmãs. Daí não houve mais necessidade de ficarmos assim. Daí o pai vinha no final de semana, e durante a semana a mãe ficou. Então a gente acabou se estabelecendo em Capela de Santana. Muito em função da escola dos filhos, porque meu pai não gostava muito da cidade. Ele era um homem gaudério, assim, um homem de fazenda mesmo, um tropeiro. O meu pai, se tu olhar na internet e pedir tropeirismo, imagens, tu vai ver meu pai, meus 2 tios e meu avô, na principal foto sobre tropeirismo. O meu pai, foi tropeiro quando jovem, é o último do tropeirismo. Até os parentes dele têm em Passo Fundo um lugar chamado Tropeiro Camponês, que é o primo dele, onde tem também esse material todo aí. Então ele não gostava muito porque Capela de Santana não era exatamente o que ele imaginava, então, para ele, né? Mas a gente se estabeleceu aqui em função da escola. E daí, com o tempo, ele também não quis mais ser transferido, acabou também indo trabalhar em fábrica, em fábrica não, mas em empresa, em frigorífico, como motorista, e ficamos por aí. E eu estudei no Almeida Ramos, então, da primeira série até a 8ª, fui alfabetizado aqui, estudei aqui sempre. Terminei e fui estudar, e sempre fui, assim, principalmente na juventude, assim, mais na adolescência, 13, 14, comecei a me envolver muito com um grupo de jovens, né? Na época, o Carlinhos, que toca violão, bem conhecido em Capela, tem um ateliê, um cara, gente finíssimo, tinha um grupo de jovens, ele que coordenava e eu participava. Sempre participei. E daí fui para o ensino médio. Daí no ensino médio tinha que trabalhar, se virar já. Eu já comecei a trabalhar com 13 anos na Jandira. Né? Toda gurizada na minha idade, antes de ir para uma fábrica de calçado, passava pela Jandira. Um estágio. Era um estágio. Era um CIE, hoje era Jandira. E eu trabalhei, meu irmão trabalhou lá e saiu e deixou uma vaga. Com a saída dele, daí eu substituí ele. 13 anos eu tinha, muito legal. Lembrar disso, né? Daí, quando foi para ir para o ensino médio, eu fiz lá no São João, em Montenegro, fazer técnico em Química. Só que não tinha tudo durante o dia. Eu tinha que fazer algumas disciplinas à noite. E daí eu dormia numa pensão à noite e de dia. E transferi tudo para a noite.
O primeiro ano eu fiz até de dia, mas o segundo daí, que já era mesmo específico do técnico, eu tive que fazer de noite. E daí acabei fazendo tudo de noite. E daí trabalhava aqui numa fábrica de calçado de dia, que é aqui do lado do Célio, onde o filho do Célio depois abriu uma farmácia, naquele prédiozinho ali, da Télio, o nome da fábrica. Da Télio até uma loja bem famosa. Assim. E daí nisso vieram um grupo de seminaristas do Seminário Maior de Viamão, de diocesanos, fazer promoção vocacional aqui, participar do grupo de jovens conosco e tal. E daí eu me encantei um pouco pelo trabalho deles, sabe? E daí eles me convidaram para fazer parte de encontros que tinha no seminário de Gravataí, uma vez por mês, onde eles reuniam pretendentes ao sacerdócio. O Kairós. O Kairós. Eu fiz durante um ano o Kairós, durante o ano de 89 inteiro. E acabou que no ano de 90 eu fui para o seminário. Nunca vou me esquecer, eu fui em fevereiro com um ônibus da Caxiense, peguei um ônibus até São Sebastião do Caí, e de São Sebastião do Caí, um da Caxiense até Bom Princípio. Nunca vou me esquecer desse dia. Eu tinha um seminário menor 18, de Bom Princípio. De Bom Princípio, fui para Bom Princípio. Eu não tinha terminado o ensino médio ainda, fui para Bom Princípio. E foi uma situação assim, meio porque foi bem assim no ano de 89, enquanto eu fazia isso, foi bem quando meus pais se separaram também, sabe? Então eu também senti necessidade assim de o que eu quero da vida, né? De um encontro pessoal. Pessoal, foi tudo muito junto. Então fui pro seminário em Bom Princípio, fiquei lá 2 anos, 90 e 91. E daí ali eu criei o gosto por trabalhar com gente, sabe? Porque nós fazíamos nos finais de semana pastoral, né? Que era um grupo de seminaristas, nós íamos nas comunidades, assim, sábados e domingos. E estudava muito, nós tínhamos aula das 7h30 da manhã até 12h30 já, hoje 6 períodos, eu já vivi isso há muitos anos. De tarde nós tínhamos 2 horas de estudo obrigatório e de noite 2 horas de estudo obrigatório. Então ali eu também criei muito gosto pelo estudo, pela leitura, pela pesquisa, tinha muito tempo para isso e tudo favorecia, né, a isso. Foram 2 anos da minha vida impressionantes, de uma felicidade, uma realização, de fazer o que gostava, de relacionamento, sabe? Uma plenitude. Muito bonito. E a coisa da espiritualidade, assim, que eu já sempre tive um pouco, sentia isso, assim. E lá eu desenvolvi muito isso, esses 2 anos. Tinha tempo, né? Tinha muito tempo para isso. E eu aproveitei esse tempo. Só que eu segui com a relação com o pessoal de grupo de jovens, que tinha uma relação com a pastoral da juventude, que é um órgão da Igreja Católica, ligado à linha 6, que a gente chama da Igreja Católica, que são as pastorais sociais. Então, o ano de 89, pensa, nós tínhamos tido a eleição do Lula com o Collor, né? Então, era uma época em que a história da esquerda no Brasil estava muito forte, sabe? Nós estávamos saindo de um processo, né, de governo Sarney ainda, 21 anos ainda de regime militar. Estava muito quente, eu era um jovem sonhador, né, que dentro do discurso da ala esquerdista, digamos assim, da Igreja Católica, ligada à Igreja... Que a PJ é muito isso, né? A pastoral da juventude é muito isso. É muito... Quando eu vi o teu anel, me chamou a atenção, sabe? É a opção pelos pobres, não pela pobreza, mas pelo ser humano pobre, sabe? Que é muito diferente. E isso me encantou. E nessa época de seminário, como eu tive muito contato com pessoas, possibilidade de estudar, eu também estudei muito isso, documentos da igreja ligados a isso, documentos do CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, então a Conferência de Medellín, de Puebla, os documentos do Vaticano II, eu estudei isso muito. E daí cada vez me identifiquei mais com essa necessidade de conhecer a realidade mesmo do pobre. Só que quando eu falava em pobre, o conceito de pobre que eu, menino do interior, de fazenda, e depois de Capela Santana tinha, era muito diferente da noção de pobre, do pobre urbano favelado. Porque o pobre do interior, ele tem uma hortinha no fundo de casa, nós criávamos um porquinho que meu pai matava às vezes no fundo de casa e tinha carne, os vizinhos trocavam coisas. O custo de vida no interior não era tão alto porque se tinha essas coisas. E daí, no meu segundo ano de seminário, eu fui em encontros de pastoral de juventude em Porto Alegre, em nível nacional, assim, muito interessantes. E daí eu conheci a favela. Então eu só falava e via na TV.
eu conheci a favela em Porto Alegre, não a vila. A vila é o trabalhador mesmo. A favela, além dela ter o trabalhador, mas ela tem muito a droga, ela tem muito a violência, ela tem o problema da distribuição urbana, das ruelas, dos barracos, dos becos. Onde sabe? O Estado não chega. Onde o Estado não chega. Hoje não tem escola, não tem posto de saúde, não tem nada. E o tráfico que chega, entendeu? E eu conheci essa realidade. E daí, no meu segundo ano de seminário, no encontro, lá também foi um momento que mudou minha vida, um padre chamado Pedrinho Guareschi, que fazia parte desse encontro, é uma sumidade. O padre Pedrinho Guareschi, ele morava nessa favela onde foi o encontro. E ele me convidou para morar com ele. Ele disse, Laércio, vem morar comigo. Porque eu estava assim querendo, eu ia para filosofia, fazer a faculdade de filosofia, que fazia parte da formação para ser padre. E era em Viamão. E eu ia morar no seminário de Viamão. E eles faz Sofia ir morar comigo. Eu moro aqui. Só que daí era uma ordem religiosa, eles eram padres redentoristas. E ele tinha o que eu queria naquele momento, que era a inserção social. Era um momento em que as comunidades da igreja, ligadas à ala mais da esquerda, estavam indo morar nas favelas. Para serem tipo fermento na massa, sabe? Ajudar o pobre estando com o pobre no dia a dia. Não só vir no domingo numa missa e fazer um discurso, entendeu? E dar hóstia. Dar umas cestas básicas. Não, era uma proposta que durou algum tempo, não deu certo da igreja, que era estar no meio do pobre. Então é a chamada inserção desses grupos. Que hoje, em certa medida, algumas igrejas evangélicas procuram fazer Fizeram, isso. E estão né? lá ainda hoje. E por isso, não é público, mas vamos dizer assim, fidelizam um nicho da sociedade. Exatamente, muito grande, cresce muito, porque eles estão lá. E a Igreja Católica, na época, chegou meio junto, só que não ficou. Sabe? E a forma como se organizou também foi diferente. E lá, então, tinha uma comunidade de irmãs, as irmãs do Espírito Santo, as Irmãs do Divino Espírito Santo, o nome da congregação, e esteve lá, então, esses padres redentoristas. Eu morei com eles, fiz filosofia 2 anos, no último ano eu não quis mais ser padre. E saí. E daí eu arrumei um emprego. Chegasse a iniciar na teologia? Aqui nesse momento eu estou na filosofia. Tá. Daí eu não quis mais. Não quis mais ficar ali, sabe? Questionava 1000 coisas e tal. E daí também passei a caminhar mais sozinho, assim, também, sabe? Daí consegui um trabalho e segui fazendo filosofia, era licenciatura plena, né? No último ano da filosofia fui fazer o estágio para conseguir habilitação, licenciatura plena, daí dei aula na favela. Meu Deus, sabe? Foi uma experiência incrível. Ia ficar 1 mês e meio, fiquei 6 meses. Foi uma experiência também incrível. Meu primeiro contato mesmo, assim. E daí concluí e fui para teologia. Daí eu fui fazer a teologia porque daí eu ainda tinha ligação com os diocesanos e eles queriam que eu voltasse, sabe? Porque eu fiz filosofia com todos os meus colegas que estavam no ensino médio comigo, foi na mesma faculdade, que era para padres mesmo, em Viamão, né? E daí eu continuei com a relação com eles e cheguei a entrar na teologia, fiz o 1º ano, cheguei a iniciar o 2º, daí eu não quis mais. Eu disse, não é isso mesmo, vou tocar minha vida. E daí não quis mais. E daí segui trabalhando então em escola, fui trabalhar em escola. E saí da vila, saí da favela. Daí aluguei um apartamento e fui viver como uma pessoa normal. Entendeu? Fui viver como uma pessoa assim mais capitalista. Esse é o termo. Mas daí fui criando gosto também pela educação. Daí entrei depois no mestrado, na PUC, no mestrado em História, comecei a fazer. E daí também aconteceu uma coisa na minha vida que foi o meu pai, assim, o meu pai ficou muito doente, ele precisava de transplante, e daí eu consegui que ele fosse atendido no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Então, chegou um tempo que ele ia direto a Porto Alegre, e daí ficava hospedado lá em casa, tinha que dar atenção, tinha que levar, buscar. E me envolveu muito, meus irmãos seguiam morando aqui, não tinham noção, não sabiam nem pegar um ônibus para Porto Alegre, meus irmãos, na época. Então isso prejudicou meu mestrado, assim. Eu fiz todas as cadeiras, aprovei em todos, mas eu não consegui concluir a dissertação. Isso é uma grande frustração que eu tenho. Então eu não consegui o título, sabe, de mestre. Mas cuidei do meu pai. E isso foi uma coisa, para mim, muito bacana, porque quando adolescente, quando eu fui para o seminário, que foi um momento muito forte na minha vida, foi quando o pai e a mãe se separaram, a minha relação com meu pai era péssima. Era aquela coisa de jovem revoltado, né? E por isso que eu entendo muitas crianças, sabe? Então também foi
uma oportunidade de eu e meu pai, e eu troquei o mestrado por isso, então não me arrependo, sabe? Porque meu pai morreu logo depois, e quando ele morreu a minha relação com ele era muito legal. Então eu agradeço por isso. Mas daí seguiu minha vida, e daí eu vim trabalhar em Canoas, uma escola particular de irmãs, e ali, cara, ali eu soube o que é ser professor, educação, sabe? Eu aprendi com elas tudo, assim. Tudo que eu sei hoje e o meu jeito de trabalhar, as gurias mexem aqui comigo, né? O meu jeito de trabalhar, assim. O meu jeito de organizar as coisas, assim. E de pensar as crianças, as famílias e tal. Isso vem tudo das irmãs. De 24 anos que eu trabalhei ali. Foram anos, porque eu não só trabalhei, eu me envolvia em tudo com elas, entendeu? Tudo que tinha eu me envolvia. E adorava, sabe? Elas foram incríveis, assim, na minha formação. E colegas também que eu conheci ali, incríveis. Alguns são meus amigos, meus irmãos hoje, assim. Os religiosos que vão para essa área da educação realmente geralmente cativam muito, né? Muito cativantes, assim. E a gente pode perceber nas tuas palavras, assim, né? O encantamento, né? Por tudo, né? O professor disse antes, não me ordenei padre, por exemplo. Mas tudo que foi vivido lá foi um momento de aprendizagem, assim, vivo até hoje. Espiritual, profissional. Como tu disseste, muitas coisas de lá aplica ainda hoje. E interessante que esse momento da história, final dos anos 80 para os anos 90, a gente tenta explicar para os jovens, mas nós não tínhamos... Bom, primeiro que a internet... sequer havia sido disponibilizada. Já havia, mas de uma maneira muito inferior assim o que a gente tem hoje. As notícias demoravam muito para chegar, né? E é um ano assim de recém a gente saiu do Rock in Rio, daquela coisa da liberdade, né? E me lembra muito na tua fala um trecho de uma música do Cazuza, né? E aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Ou seja, havia e os meus heróis morreram de overdose mesmo. E havia aquele anseio em ti, pela tua fala, de mudar o mundo. Vamos lá, isso aqui tá errado, vamos lá. E o sistema, quando eu falo sistema, eu tô falando as pessoas, o governo, enfim, tudo que envolve, ele é muito opressor, né? A gente iniciava a nossa fala falando, com perdão da redundância, nossa fala dizendo, né, que para o jovem estudar hoje, ele também tem que ser um guerreiro, porque ele precisa trabalhar, ele precisa comer, né, ele precisa ter a sua subsistência. E é claro que o estudo é importante, mas se ele não tiver o trabalho, não tiver o alimento, ele não vai conseguir se concentrar. E a tua história com Almeida Ramos, ela volta em dado momento ali nos anos 90, né? Volta. Depois aí da Escola das Irmãs, o prof volta pro tá. Acontece isso. No mestrado, o que aconteceu exatamente? Quando eu comecei o mestrado, eu fui chamado para trabalhar aqui. Porque foi o ano que foi criado no Almeida Ramos o ensino médio. E para tu criar o ensino médio, tu tem que ter o teu RH, o Recursos Humanos. E a Wanda, que era diretora na época, não tinha aqui na capela. Então ela me chamou para ser o professor de História e de Geografia do ensino médio. Então fui o primeiro professor de História e Geografia do ensino médio do Almeida Ramos. Eu vim de Porto Alegre para dar aula no Almeida Ramos. Para isso que eu vim de Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, isso foi em 96, exatamente. Eu morava em Porto Alegre e vinha só no dia que eu tinha que dar aula de História e Geografia no Almeida Ramos. Então, só que, claro, como eu vinha de lá, além de eu dar aula para as turmas de ensino médio que estavam começando, né, tinha uma diurno e noturno, não eram muitas, a gente começou devagar, eu também dava aula para ensino fundamental. Então, dava 20 horas de sala de aula, 15, 16, eu acho até. Então, e daí, como eu comecei o mestrado dando aula no Almeida Ramos, daí eu consegui bolsa na PUC, né? Meu projeto defendi, foi aprovado e tal, até com louvor e tal, o projeto, assim, acharam muito interessante. E o projeto foi sobre a história da Igreja da América Latina. Foi esse, a especialização, a linha de pesquisa era em História Latino-Americana, que eram as linhas de pesquisa que tinha na PUC, História do Brasil, História Latino-Americana e Arqueologia. Eu ia fazer em História Latino-Americana com pesquisa na história da Igreja, especificamente, que era a minha vivência também, entendeu? E eu tinha, durante o período do seminário, lido todos os documentos da Igreja. Então eu dei aula no Almeida Ramos.
E daí, com o mestrado, eu precisei me dedicar, ter dedicação exclusiva. Então, eu precisei sair. Então, na verdade, eu dei aula 1 ano e meio no ensino médio do Almeida, quando comecei a sair. Quando eu saí, o professor Antônio entrou para me substituir. Foi quando o professor Antônio entrou. 96, eu tive a graça de poder presenciar esse momento. Assim. Foi ali, eu era um garoto. Ainda é, né? E daí, a partir dali, daí eu fui para a educação total. E as irmãs fizeram um documentário, as irmãs essas de Notre Dame de Canoas, elas fizeram um documentário sobre o tempo que elas estavam aqui no Brasil. E elas fizeram um documentário e me chamaram como educador também para eu falar. Tem esse vídeo na internet ali. E daí é justamente essa questão em que o momento decide ser educador, né? Tu trabalhar com educação. E o ponto-chave foi essa experiência que eu tive com as irmãs, que elas têm um tripé, assim, na ação pedagógica delas, que é bondade, firmeza e competência. E isso para mim, isso é o meu trabalho, resumo um pouco assim. Porque tu tem que ter a competência profissional, tu tem que saber o que tu está fazendo, tecnicamente falando, né? Tu te formou, eu me formei em filosofia, com habilitação em história, licenciatura plena em filosofia e história. Eu tenho que saber, entendeu? Não me interessa, a faculdade foi mal dada, a minha, graças a Deus, foi super bem dada, sabe? Tive grandes professores. Mas tu tem a obrigação de saber. Se tu é médico, tu é enfermeiro, se tu é engenheiro, se tu tem a obrigação de fazer bem feito o que tu faz, sabe? Isso em qualquer área. O dever de justiça, assim, é isso pra mim. Então, isso é a competência, tá? A firmeza. Cara, tu tem que ter um caminho claro que tu quer seguir. Tu tem que ter uma linha de pensamento, tu tem que ter regras claras, sabe? Para ti e para as pessoas com as quais tu trabalha. E falando em educação, essa firmeza, ela dá disciplina para as crianças, sabe? Ela deixa claro para as crianças o que é o certo e o que não é o certo. Porque não existe dúvida, sabe? E se existe, a gente tem que trabalhar essa dúvida, problematizar essa dúvida para que eles vão construindo a ideia do que é o correto. Porque existe o bem e existe o que não é bem. Sabe? E hoje isso está muito complicado. Tá? Hoje as pessoas não têm mais claro o que é o bem e o mal. De modo que uma pessoa do bem, daqui um pouco, faz algo muito mal. Sabe? Porque hoje falta essa clareza. Então, a firmeza, ela te dá essa clareza. Isso eu aprendi muito no seminário também. Eu tive padres, eles eram muito rigorosos, sabe? Mas é um rigor bondoso, assim, porque ele exige o teu compromisso com a justiça e com o que é certo, entende? Tem um filme que eu vi chamado, não lembro o nome, fugiu o nome, mas é A Confissão. A Confissão é o nome do filme. O filme não é um grande filme, mas tem um momento dele, cara, que diz o seguinte, é a história de um judeu, e ele diz uma frase que é o seguinte, ele diz assim, ó: o difícil não é fazer o certo. O difícil é saber o que é o certo. Quando então soubermos o que é o certo, fica difícil não fazê-lo. Cara, ele diz isso para o advogado dele porque ele matou umas pessoas e ele quer ser condenado porque ele quer assumir todas as consequências do que ele fez. E o advogado quer inocentá-lo. Então o filme muda a história de vida do advogado, que é um baita de um corrupto, e ele se transforma graças ao cara, entendeu? Mas por que eu digo isso? Porque com as crianças, se elas realmente souberem o que é o certo, souber que eu digo, é assim, a verdade, ela não é uma informação. Ela precisa ser uma convicção, sabe? Tipo, a minha fé em Deus, por exemplo, não é, eu acho que Deus existe, não. Eu tenho convicção de Deus, sabe? Eu não tenho dúvida, como não tenho que o sol clareia, que agora é noite, como eu não tenho que agora tu está aqui na minha frente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então isso é convicção. Eu não acho que tu está aqui, eu tenho certeza absoluta. Então isso muda o meu jeito, sabe? Muda o meu. Eu não vou sair agora e ir no banheiro fazer qualquer coisa porque tu está aqui. Então isso muda as minhas ações. A verdade, ela precisa mudar as suas ações, entende? Então isso para mim é a firmeza. Ela tem que construir nas pessoas e nas crianças, sobretudo, porque estão em formação, essa clareza. E para isso tem um método, que é essa firmeza.
entendeu? E o outro, que pra mim é tudo, é a bondade. Tu tem que ser bom, tu tem que ser generoso, tu tem que abraçar alguém, tu tem que beijar, entende? Quem tu gosta. E até quem tu não gosta. E isso é muito difícil. E isso eu aprendi. Porque tem que partir de alguém, nem que seja de mim. Tem que partir de alguém. Eu aprendi muito isso com meu pai, na relação com meu pai no final da vida dele, porque eu sabia que ele nunca ia tomar iniciativa. Pela idade, por ser um homem bruto, rústico. Um homem campeiro. Campeiro, é o típico gaúcho bigodudo, entendeu? E eu tomei iniciativa. Aquilo pra mim foi uma revolução na minha vida. E isso na educação é igualzinho. Eu atendi um aluno aqui ontem que ele fez uma coisa horrível. Sabe? Uma coisa horrível. Eu abracei e dei um beijo nele. E dei 2 bombons pra ele, que eu ganhei. E disse, cara, não pode. Nós temos que ir pro caminho do bem. Eu disse, tu tá diante da tua vida, de uma encruzilhada, que é o momento de tu decidir pra que lado vai. Vem pro caminho do bem, vai ter um monte de gente pra te abraçar e andar contigo, cara. Sabe? Então, tu tem... A vontade era dar um soco na cara dele, num primeiro momento. Mas isso tu tem que repensar como educador, entendeu? O tempo todo. E ainda mais aqui na nossa realidade de Capela de Santana, sabe? Onde falta tudo. Tu precisa agir diferente. E a escola aqui em Capela de Santana é o caminho para isso. Eu não tenho dúvida disso. A educação salva. A educação salva. Eu tenho convicção disso. Já vivi isso, salva. Muitas pessoas não têm noção por morar aqui na região central, mas quem vai assim também pela igreja, né? Nós temos uma comunidade chamada Santa Luzia, que é no Parque Primavera. Por que Santa Luzia? Porque Santa Luzia, segundo a tradição, né, ela tem essa ligação com os olhos, né? Ela tem os olhos, enfim. E o Parque Primavera durante muito tempo não tinha rede de luz. Então o Padre Inácio Messa, na época, o professor deve ter conhecido, Conheci. numa enquete lá com o pessoal, vamos botar Santa Luzia, o nome da padroeira, né? Então essa é uma comunidade bastante carente e a gente não tem noção assim que às vezes tem jovens que realmente não têm o que comer. Não tem. Não, eu quero comer uma coisa diferente. Não é isso, ele não tem o que comer. E isso os dados científicos comprovam. Nós somos o município, infelizmente, mais pobre do Vale do Caí. Sim. Você não precisa ser um cientista político, basta pegar o carro e se aventurar nos bairros mais distantes por aí. Professor, assim, a gente quer te agradecer muito por esse tempo e gostaria assim que o senhor pudesse, senhor não, tu, né? Isso, jovem, prefiro sim. um guri, tu disseste da tua vida, né? Disseste de todo a caminhada traçada até aqui. E amanhã, o futuro, o que o Laércio, como professor, como educador, como pai dessas crianças todas, vê no futuro do nosso jovem, da educação do jovem capelense? O que são as tuas perspectivas? Cara, nessa sequência de vida a gente tem também as questões pessoais e tal. E exatamente nesse ano, eu tinha saído da chácara onde eu moro, voltei. E quando eu voltei, no dia que eu voltei, eu disse ainda para minha família, para meus filhos, voltei para o lugar onde eu vou morrer. Eu disse. Que é um lugar que eu gosto demais. E isso diz assim, ó, a minha vida daqui para frente vai ser aqui. Sabe, eu já viajei, viajei até para fora, já conheci muitas coisas assim. E eu adoro Capela de Santana. Eu quero ficar aqui, eu estou construindo o meu pedacinho do céu, que é essa chácara onde eu vivo, que eu gosto demais de bicho, natureza, de receber os amigos, as pessoas que eu quero bem e tal. E em termos profissionais, eu vou sair do Almeida Ramos no dia que o Estado me mandar embora, entendeu? Porque eu vejo isso aqui como uma missão, sabe, Juliano? Uma missão, de fato. Porque pro povo falta tudo. E aí eu não tenho dúvida que a educação é o caminho, entendeu? E eu assumi a direção, na verdade, faz 2 anos, né? Não faz ainda 2 anos, recém. E eu tenho uma missão enorme aqui, uma missão bonita, sabe? E eu tenho uma equipe maravilhosa. Funcionários, professores, os colegas maravilhosos, são incríveis, cara. E isso me encantou mais ainda, assim. Então eu vejo assim, ó, se a educação, eu tenho convicção que é o meio para transformar a vida das pessoas. Transformou a minha vida. Eu sou grato a isso. Então, olhando Capela de Santana, nós somos a maior escola do município. A maior escola. Nós somos a escola mais antiga
do município. Nós somos a única de ensino médio do município. Nós temos uma história onde todas as personalidades que tu citou antes, no início da nossa conversa, passaram por aqui, sabe? O Pedro Exenberg, ele é o patrono do nosso Grêmio Estudantil. O Laerte, cara, foi um cara que me ensinou desde o tempo que o chuveiro tem que ficar ligado. Nunca vou me esquecer, uma época de racionamento d'água, ele ensinando nós na fila, na escola, eu estava no 7º ano. Olha, você liga o chuveiro, na época nós podíamos tomar banho na escola para educação física. Cuida o tempo, ele dizia mais ou menos o tempo, sabe? Alto dar a descarga, puxa a descarga, conta até 5 e larga. O Laerte me dizia isso, cara, eu nunca me esqueço. Cara que eu adoro. Então, o Colégio Almeida Ramos, ele faz parte de Capela de Santana, tá? Ele faz parte da história, ele é a identidade, ele é o rosto de Capela de Santana. E Capela de Santana, como tu disseste, mudou. Quando eu vim morar aqui, há 10 anos atrás, eu voltei. Comprei sítio e voltei para morar aqui. E daí eu andei de carro por lugares que antes eram campos, matos e hoje são casebres. Né, de pessoas que vieram de regiões urbanas, de Porto Alegre, de Alvorada, de Viamão, de Canoas. E engrossou, assim, um pouco a volta do centro de Capela, né? E é uma população vulnerável, carente e tal. E isso vem parar na escola. Nós temos crianças com fome aqui. Eu recebi uma menina aqui um dia que depois de comer 2 cacetinhos na merenda, ela tremia. Professor, eu estou com muita fome. Eu mandei as gurias servir aqui 4 cacetinhos para ela. E a colega que veio com ela comeu um junto. Ela comeu mais 3. E nós temos crianças com muita fome, que não vêm com fome. A fome é uma realidade. E principalmente na nossa escola. Por que eu digo principalmente aqui? Porque existe no município uma política da Secretaria Municipal de Educação chamada zoneamento, né? Em que a pessoa do bairro estuda na escola do bairro. Então nós recebemos aqui os alunos da Portelinha, que é um bairro muito pobre. Nós recebemos do Primavera, que é um bairro extremamente pobre, dos fins dos bosques, dos fins de alguns cantos do assentamento, né? São lugares muito pobres. E eles vêm todos para cá. Do 6º ano em diante até o 3º ano do ensino médio, os que estudam vêm para cá. Os que não evadiram, os que não se mudaram. E a gente está fazendo assim, um diagnóstico também para ver melhor o perfil do nosso aluno. Nós temos muito aluno hoje de passagem. Porque essas famílias também, elas não ficam muito fixas muito tempo. Elas mudam. Elas vão para Caí, para Montenegro, para Portão, para São Leopoldo, para Novo Hamburgo, elas voltam. Então nós tivemos esse ano uma oscilação. Eu tinha dias que eu tinha 510 alunos. 2 semanas depois eu tinha 490. Depois subiu para 505, 2 semanas. Cara, eu disse, que isso? Eu tinha que dar os relatórios de quantia de aluno. Eu sempre tinha que consultar. Entendeu? Então é um lugar de passagem. De uma vulnerabilidade enorme. Crianças que não têm pai nem mãe. Tá? Nós temos situações, nós temos um aluno que vai se formar agora, no 9º ano, por exemplo, que ele não ia se formar, um aluno maravilhoso. R$50 vai ser o custo da formatura. Eu achei que fosse por problemas financeiros, né, e tal. Fui falar com ele, não, professor, não vou ter ninguém lá, só minha voz. O que houve? Ah, fui descobrir, cara, ele me contou. Ele é um caso que, quando ele era pequenininho, entraram dentro de casa, mataram o pai dele, mataram a mãe dele, e ele se enfiou embaixo da mãe morta, para não ser morto também, ele era uma criança de 7 anos. Entendeu? Uma hora de cavalo. Eu não queria se formar. Eu disse, não, nós vamos estar contigo lá, cara, eu tive fazendo todo um trabalho com eles durante quase um mês, ele vai se formar. Tá? É fofo, assim. E casos assim, nós temos vários. Essas situações que dão mídia em Capela de Santana de violência são pais das nossas crianças. Muito graves, sabe? Nós temos alunos que fugiram de casa e foram a pé para Novo Hamburgo achar a casa de um parente. Entendeu? Muito sério. Muito sério, assim. Coisas que a gente nem imagina tem. Violência sexual, sabe? Padrastos que abusam de meninas, que as mães não fazem nada, o menino também não pode fazer, porque pelo menos ela tem uma casa e comida. Vai para onde? Nós temos muito. A situação, como é curioso, Juliana, como a vida é, né? O que eu vivi quando eu morei na favela em Porto Alegre, há 30 anos atrás, né, para conhecer a realidade, se eu tivesse ficado em Capela de Santana na época e nunca tivesse saído daqui, hoje eu estaria conhecendo a mesma realidade. Porque o que havia aqui quando eu morava aqui era uma situação de interior, município calmo, pacato, hoje todo mundo se conhece, encontra na missa no domingo. E quando eu voltei 10 anos depois, eu vi uma Capela de Santana completamente diferente. É um outro lugar. É a favela que eu vivi em Porto Alegre. Não tenho dúvida disso. Em alguns
momentos até pior no sentido da organização, porque lá eles eram ainda organizados, uma associação de moradores, tanto que quando eu saí de lá depois de 2 anos já tinha uma escola lá dentro, a prefeitura já tinha entrado, aberto rua, mudado de lugar as pessoas, entrou asfalto, tanto que hoje se for lá não é mais uma favelona como era quando eu morei lá dentro. E Capela está muito atrás, entendeu? Está crescendo como rabo de cavalo para baixo. E não se dá atenção para essa população. É uma população que não tem atenção, não tem, o poder público não chega nessas pessoas, sabe? Não chega mesmo, assim. É bem complicado, sabe? Isso gera conflito, eu já tive conflitos aí com setores do poder público municipal também sérios por causa disso, porque eles queriam atendimento à criança, só que eles queriam só para as crianças que são de escolas municipais. Crianças da nossa escola não são atendidas, não podem ser, por serviço de psicologia e outros serviços de acompanhamento pedagógico, de reforço. Os nossos não são, porque não são alunos da rede, mas são moradores de Capela de Santana, né? E muito além disso, são pessoas. Pessoas precisam que tu estende a tua mão ali, ajuda um pouco, sabe? E assim, eu não tenho dúvida, a escola, o Almeida Ramos, sobretudo, viu? O Almeida Ramos, principalmente, é condição, assim, é um lugar onde, para mudar a cidade, as pessoas vão ter que passar. Entendeu? Porque, primeiro, quem vai mudar vão ser as crianças, não vai ser quem está aí, já adulto. Já esquece, investe nas crianças. Elas passarão por aqui. E também um pouco pelo seguinte, por sermos uma escola estadual, nós temos uma liberdade maior. Nós temos uma liberdade na forma... Não tem apadrinhamento, não tem QI, não tem filho de fulano, não tem mais, pelo menos, já teve também no período, numa janela aí eu soube que teve, né, muito. Montava-se turmas com filho da pseudo-elite da cidade, porque a própria elite não se dá conta quem ela é, né, porque se ela for para qualquer outra cidade, vai ver que ela não tem, ela é pobre perto das elites da volta, né, porque a nossa elite é pobre, entendeu? Mas tudo bem, eles se acham melhores, deixa eles se acharem melhores, não tem problema. Mas o problema é trazer isso para a educação e para dentro da escola, não pode, né? Então hoje a gente não escolhe, não define mais o professor que vai dar aula só para os bonitinhos, para os branquinhos, para os cheirosinhos, entendeu? Hoje as turmas são misturadas, com todas as classes sociais, com negro, e quem vai escolher turma no critério são dos mais variados, é a habilidade do professor. Eu tive uma reunião também esses dias com os professores sobre isso, ano que vem nós vamos usar o critério do perfil do professor para escolher determinada turma. Porque tem crianças, por exemplo, que chegam no 6º ano, que são os primeiros semi-analfabetas, precisam de alguém que sabe lidar com criança pequena, sabe? Com perfil de séries iniciais. Não posso pegar um bruto ali, tem que ser alguém que sabe alfabetizar. Nós temos crianças, nós temos 8 alunos analfabetos. E nós tivemos uma bênção esse ano. Nós estamos recebendo os índios. Isso está mudando a escola. De ter que pensar o atendimento para gente que nem fala o teu idioma. E tomara, sabe, que eles permaneçam, porque eles também têm essa característica, né, de quase um nomadismo, né? O cacique, o Eliseu, né? O Eliseu, ele já havia em outros momentos falado isso, né? Que isso é característico deles. Né? É a cultura deles. É a cultura deles. A nós cabe respeitar. Exatamente. Só não é julgar. Não são diferentes. Sim, são diferentes. E daí? E nós estamos com 6 alunos de lá. Que legal. Alguns no fundamental, outros no médio. Cara, que legal. E o feedback deles, assim, é bacana? É assim, bacana. Eles riem o tempo todo. E isso é bom. Contagia, sabe? Tem o problema da aprendizagem. Mas isso, já temos um projeto. Nós recebemos também uma pessoa extraordinária esse ano, que é a professora Adelaide. A professora Adelaide, ela saiu da escola e ela voltou esse ano. E ela, cara, é extraordinária. E ela voltou num setor que a escola não tinha, era a antiga Anitta, que era maravilhosa também, do Anacleto, maravilhosa. E a Anitta saiu, se aposentou. E daí o Estado chamou a Adelaide para a vaga, para o serviço de orientação educacional, que é quem olha a criança, que é quem atende o aluno. E a Adelaide, por ser negra, ter origem extremamente pobre, por ser uma mulher que veio do menos nada, se é que é possível. Até me arrepio aqui, porque conheço a história dela também. Se formou na faculdade, tem uma história linda. Uma história de luta contra tudo e contra todos. Contra todas as possibilidades. E nessa história desse menino... Foi diretora do Foi diretor do Almeida Ramos, exatamente, foi diretor do Almeida Ramos, e foi ela que me convidou para trabalhar no Almeida. Que foi quando eu vim e fiquei.
Eu vim para coordenar o setor pedagógico quando eu estava adotando o chamado novo ensino médio, na época, o Politécnico e tal. Eu vim porque eu tinha pego eu me mudei para Capela, ia ficar só na particular, trabalhava que nem um cavalo na educação. Mas trabalhava demais na particular em Canoas. E eu tinha pedido uma licença, aquelas de interesse, antigamente 2 anos, que eu não quero mais trabalhar no estado 2 anos, porque eu estava querendo me adaptar em Capela, entendeu? Eu estava me mudando para Capela, investindo no meu sítio e tal. Encontrei ela no posto de gasolina lá na entrada de Capela, no Virador. Não no bairro Imigrantes, que eu acho isso absurdo, tinha que ser Virador, entendeu? Virador. Aí a gente volta para a questão da educação, porque... Olha isso. E Imigrantes, o nome do bairro, né? Olha, até o nome errado. Exatamente. A intenção do bairro era homenagear as pessoas que vinham do Alto Uruguai, né? Palmitinho, Frederico. São migrantes. Pessoas que vêm do mesmo país, da mesma região, são os migrantes. Então, seria o bairro migrante. E aí alguém, né? Uma falta talvez de conhecimento ou de perguntar para quem saiba, botou o nome de bairro Imigrantes. Mas eu concordo, ele ia ser Virador, né? Virador, né? É o que tá no povo. Tá no povo, cara. Tu vai comprar uma passagem de ônibus na rodoviária de São Leopoldo, eu quero pro Virador, de Porto Alegre. Tinha no canhoto para Virador. Existe teu bairro, cara. Lá em Porto Alegre. Absurdo isso, entendeu? Isso é... Talvez um dia alguém corrija essa história, entendeu? Sabe que eu ia, quando eu era garoto aqui, eu ia na sessão da Câmara de Vereadores quando o Capela de Santana se emancipou, tá? Eu ia nas sessões da Câmara assistir e rir. Eu ria muito. Mas então a educação, assim, faz parte. E a Adelaide, cara, esse cara que eu te contei de ontem, eu chamei para ela atender comigo. Ela contou uma história para ele, cara. Meu Deus do céu. Não precisava dizer nada mais, história dela, porque ela viveu. Porque esse menino, esse também que foi ontem, também não ia se formar, não ia ter ninguém também na formatura dele. Foi esse que caminhou para Novo Hamburgo, a pé, entendeu? Eu furioso com ele. E a Adelaide contou a história de vida dele, cara, o guri é 10, sabe? Tu vê que é uma criança que ela só precisa de orientação, que alguém escute, que alguém oriente. E isso, Juliano, é assim, ó. Cara, e se nós não fizer isso, Capela vai virar um favelão perigoso. Hoje é um favelão. Mas vai virar um favelão perigoso. Nós não der atenção para essas crianças, porque são jovens adultos depois que vão trazer problema para o poder público. Eles vão querer que o poder público dê conta de uma série de coisas, entendeu? São pessoas que não estão capacitadas profissionalmente para ter um bom emprego, sustentar suas famílias, sabe? Então, passa pela educação. E o Almeida Ramos é a chave. E eu estou animado, assim, a gente hoje tem... Nós iniciamos, quando eu assumi a direção, a luta pela obra, né? Uma luta ferrenha. Só o ano passado eu fui a 23 reuniões em Porto Alegre, na SEDUC. E nós conseguimos apoio político importante de alguns políticos que estiveram em Capela, um deles em especial muito bacana, assim, foi um apoio muito bom. Mas também foi um apoio porque uma pessoa que trabalha com ele conhece muito a nossa história, porque foi coordenadora da CRE, alguém com quem eu também tive uma relação muito legal enquanto coordenadora da CRE, foi muito bom, tá? E a gente também foi atrás do Ministério Público. Então também hoje a gente está um pouco tranquilo de não precisar mais ir nessas reuniões políticas, porque a gente conseguiu que o juizado da educação, da infância, é um setor do Ministério Público que fica em Novo Hamburgo e que pega a região de Capela de Santana. Eles vieram nos visitar 3 vezes, conhecer a nossa realidade e a gente os alimentou com informações, com toda a história da escola e 1000 coisas, e eles entraram com uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul, pedindo a escola. Na época pedindo muita coisa, pedindo merendeira, que eu não tinha, pedindo tudo que eu pedi para ela, ela pediu. Ela foi ótima, a doutora Carla, ela é maravilhosa. E ela pediu o aluguel das quadras, que fosse assinado, ela pediu tudo que nós não tínhamos naquele momento. E hoje já temos muita coisa, mas e o juiz ali de Portão, a ação foi protocolada em setembro, o juiz já despachou, pedindo esclarecimento para o Estado e tal. Então hoje está a passos largos o processo do aluguel e da obra. Professor, muito. A gente poderia ficar aqui a noite toda. Mas pena não servir um chá, um chimarrão, um café. Não, mas é uma coisa muito informal mesmo. Te agradecer de coração mesmo, aquilo que tu disseste de mim. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Eu te quero muito bem. Pode ter certeza. Tu tinha que ser monge. Porque, não sei. Vocês não acham? Não sei, acho que não. Eu me considero, modéstia à parte, bastante espiritualizado, mas acho que não a esse ponto, assim. Eu também me achava, realmente também não era tanto. Mas eu penso, sim, que a gente deve apostar nas pessoas, a gente deve apostar
naquele jovem que não pode me dar nada, né? Mas tem um cara que deve ser parente teu, distante, Padre Júlio Lancelotti, Sim, é primo. São Paulo. Mas então não conseguiu contar desse homem? Ele é primo do meu pai, na verdade. Primo segundo do meu pai. Olha aí que mundo pequeno. Que é um cara que é muito criticado por fazer o que Jesus faria. Isso, trabalha com as crianças de rua, né? Eu conheço ele, tive o prazer de conhecê-lo no encontro em São Paulo, da igreja, uma vez que eu fui, ele estava no Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, eu fui, e conheço ele pessoalmente, é um ser humano extraordinário. Meu Deus, é um trabalho extraordinário, um legado extraordinário. Então, Laércio, não vou usar o pronome professor porque, enfim, embora seja um título importante, né? Mas pela nossa amizade, te agradecer muito por tudo, por a noite de hoje, por, assim, coisas fantásticas que a gente teve nessa aula que nós tivemos aqui. E, assim, dizer que eu também, eu sou caiense, passo-fundense, né? Mas meu coração tá o brasão de Capela. Né? Eu também. Onde eu for, também tive a oportunidade de ir para lugares um pouquinho distantes, sempre levo a bandeira, né? Sempre tenho orgulho de dizer que sou daqui. Nós temos problemas, meu Deus, temos muitos, mas nós temos muitos tesouros escondidos para serem lapidados, e eu sempre vou dizer isso, a solução está aqui, na educação. Na educação. E apostar nas pessoas sempre, né? Nós, infelizmente, criamos um modelo político de que as pessoas têm que receber pronto, mas talvez aquela semente que eu plante, talvez eu colha, talvez não. Talvez outro Talvez seja outro que colha, né? Mas eu preciso plantar. A TV Progresso conta com os seguintes apoiadores: MB Contabilidade e Assessoria Empresarial, Granja Bela Vista, em Capela de Santana, também apoiando a cultura local. Padaria Doces e Sabores, padaria, confeitaria e restaurante. Milena Charme e Estilo, moda feminina e masculina. Amor Animal Boutique e Pet Shop, cuidando bem do seu melhor amigo. Logit Tecnologia, a melhor internet fibra ótica da região. Infância e Tal, moda infantil. Filon, pra quem vive a real. Quality of Life, Silva Colchões, colchões magnéticos com alta tecnologia e benefícios fundamentais para a qualidade do seu sono. Essence Soluções Ambientais e Concepro Capela de Santana.